Palmeiras. Vinícius Bueno. Quando surge o viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, e a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras marcou na partida. 6 horas e 27 minutos, Vinícius Bueno já posicionado para atualizar tudo sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Vinícius Bueno que estava acompanhando atentamente também o noticiário corintiano com a Isabelle Moraes e ouviu até um xará dele criticando o Silvinho por não utilizar o apelido de Paulinho e sim ficar chamando ele de Paulo. É meio esquisito, né, Vini? Tudo bem, Gustavo Soler? Eu, sinceramente, achei um tanto quanto estranho mesmo o Silvinho com esse termo de Paulo. Coisas de técnico, né? Todo técnico tem aí as suas manias. A gente já percebeu que o Silvinho não vai chamar o Paulinho como a gente está habituado a chamá-lo. E o Palmeiras, já com quase tudo pronto pro jogo de domingo, vai de Rafael, vai de Gustavo, o outro Gustavo que joga no meio e às vezes de lateral, vai com Joaquim. Como é que vai o time do Palmeiras? Bom, vamos lá. O Palmeiras fez hoje mais um treino, né? E vai finalizar a preparação amanhã na Academia de Futebol, antes da viagem para Novo Horizonte. Inclusive, hoje o Verdão oficializou na Federação Paulista de Futebol a lista dos 27 atletas inscritos para a disputa do Paulistão. E aí a gente já consegue, até em cima do debate que a gente teve no início da semana, tentar projetar quem vai acabar ficando de fora da lista do Mundial. Porque a lista final do Mundial tende a ter 23 jogadores. O Verdão inscreveu 27. E aí tem muita gente que acaba ficando de fora e terá de ficar de fora. Antes da gente passar limpo essa lista de jogadores inscritos, quem deve ser cortado, quem deve assistir o Mundial na tela da Band, ouvindo na Rádio Bandeirantes a narração do Ulisses Costa, vamos ouvir o que disse o Rafael Navarro, jogador que foi apresentado hoje, jogador que teve muito destaque na Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Botafogo e fala exatamente sobre esse período de adaptação que ele está tendo no novo clube. A adaptação está sendo muito boa, né? Tô pegando o esquema tático dele e eu sou um centroavante que gosta de sair também, mas acaba abrindo espaço para os companheiros poderem flutuar nas minhas costas, então tô aí para ajudar e sou um centroavante que sai também, mas também tô sempre na área para poder participar de gols. Bom, ele disse que está pronto para assumir essa responsabilidade do camisa 9, afinal de contas o William Bigode foi vendido, o Daverson é um cara sempre muito contestado, embora tenha sido importante na final da Libertadores contra o Flamengo, e o Luiz Adriano está no elenco, mas já sabe que não faz parte dos planos. Aliás, hoje pela primeira vez o Luiz Adriano ele veio a público para se manifestar em relação a tudo que está sendo falado sobre o nome dele, porque ele se reapresentou 2 semanas depois dos companheiros, já sabendo desde as férias de dezembro que não faz parte dos planos do Abel Ferreira, por isso essa reapresentação numa outra data em relação aos companheiros. Ele teve algumas sondagens, algumas procuras do Botafogo, né, e de outras equipes, do próprio Fluminense, do América Mineiro e a mais forte delas, do Cerro Porteño, do Paraguai, para trabalhar com o Tique Arce. A questão é que, para qualquer clube que ele vá por empréstimo, o Palmeiras terá de colocar a mão no bolso, porque vai ter de pagar uma parte dos salários, assim como faz com o Lucas Lima, por exemplo, no Fortaleza. Muito se falou que o Luiz Adriano, na reapresentação de quarta-feira, teria pedido para voltar a trabalhar no restante do elenco, para ficar à disposição do Abel e provar no campo que ele merece uma segunda chance, mas o próprio Luiz Adriano veio nas redes sociais com um comunicado dizendo, eu vou abrir aspas aqui para o Luiz Adriano, ele diz o seguinte: eu não pedi para sair do clube, ao contrário do noticiado, mas respeito a decisão da diretoria e da comissão técnica. Não solicitei a minha reintegração ao elenco do Palmeiras. Ele disse que agora está focado em treinar diariamente e que está aberto a todas as possibilidades, mas que não é ele quem trata diretamente com os clubes, e sim o representante dele, o Júnior Mendonça. Vamos para a lista, Soler, porque tem 27 jogadores que estão à disposição do Abel, inscritos no Campeonato Paulista, e é dessa lista que 4 atletas serão cortados. A gente pode fazer projeções aqui. Diga lá, Soler. E dessa lista aí também vale a gente pontuar, né? São os jogadores do elenco profissional, né? Porque teve muito torcedor falando, pô, não vai usar ninguém da base, sei o quê. Tem a lista B da base também, que o Palmeiras pode colocar essa lista B à disposição da federação em um outro momento, né? Não necessariamente hoje. Exatamente. Não significa que o Palmeiras vá disputar o Paulistão só, entre aspas, né, com esses 27 jogadores. O Palmeiras tem como preencher a lista B com jogadores formados na base, que tenham pelo menos um ano
na base alviverde, e esses jogadores certamente que se destacaram na Copinha, que estão se destacando na Copinha, eles também podem reforçar o Verdão nessa segunda lista, até porque em algumas partidas o time principal estará nos Emirados Árabes disputando o Mundial, e aí quem ficar aqui no Brasil com o reforço desses jovens destaques do Sub-20 que estão disputando a Copinha, esses atletas eles terão de entrar em campo para jogar pelo elenco profissional. Dos 27 que foram inscritos hoje, são 3 goleiros. O Everton, o Vinícius e o Marcelo Lomba. São 5 zagueiros. O Luan, o Gustavo Gomes, o Murilo, o Kusevich e o Renan. Lembrando que o Kusevich está fora do jogo desse fim de semana de estreia do Paulistão contra o Novo Horizontino. Daqui a pouquinho a gente passa limpo a provável escalação. 4 laterais inscritos. Marcos Rocha e Mike para a direita, Jorge e Piquerez para a esquerda. 8 meio-campistas. Patrick de Paula, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Atuesta, Rafael Veiga, Menino, Danilo e Jailson. E 7 atacantes, Rony, Dudu, Daverson, Breno Lopes, Gabriel Veron e Rafael Navarro. Aí eu quero a opinião de vocês em relação àqueles que podem ou devem ser cortados. Não é uma informação, mas é um feeling do repórter que não está podendo acompanhar mais o dia a dia em função da pandemia, mas que tenta imaginar como o Abel Ferreira está pensando, como ele pensa. E claro que a gente conversa com várias fontes dentro do clube, ninguém revela ao certo qual será a lista entregue no próximo dia 24, mas eu imagino que o Renan será um dos cortados, até porque o Abel ficaria com 4 zagueiros, os mais experientes inclusive. Kusevich, Luan, Gustavo Gomes e Murilo, sendo que vários laterais sabem e já fizeram a função de terceiro zagueiro. Na esquerda, o próprio Piquerez, o Jorge chegou a treinar em alguns duelos assim, em jogos da pré-temporada, e do lado direito, o próprio Marcos Rocha já fez isso várias vezes. Dos laterais, acho que os 4 serão mantidos, os 3 goleiros também. Aí, no meio-campo, eu acho muito possível que o Abel Ferreira acabe cortando o Gabriel Menino e o Jailson. Eu explico. O Jailson porque recém chegou e ficou um ano sem jogar, só cuidando da parte física. O Gabriel Menino porque tem muitas opções no meio-campo, o Atuesta chegou impressionando a todos, acho que atropelou o Gabriel Menino nesse setor de criação, e na lateral o Abel já tem o Mike e o Marcos Rocha. E no ataque, por exclusão, não é porque ele não mereça jogar, mas por exclusão eu acho que o Breno Lopes vai acabar ficando de fora mais uma vez do Mundial de Clubes. É um feeling, não é uma informação, não sei o que vocês pensam, se vocês concordam, se fariam diferente, mas para mim, dos 27 inscritos para o Paulistão, os 4 que serão cortados e que não disputarão o Mundial, eu repito, são Renan, Jailson, Gabriel Menino e Breno Lopes. Eu reforço, não é uma informação, é apenas um feeling para a gente debater aqui, Soler. E é um feeling muito bem pensado, né? Porque tocando em todos os pontos que você falou, ainda com relação ao Gabriel Menino, tem um outro ponto negativo que a reta final dele de 2021 foi muito ruim, né? Um jogador que começou muito bem, fez gol de título na Copa do Brasil e depois piorou demais. Um jogador que em diversos momentos o Abel não o utilizava, ou então ele era claramente ali o jogador do time reserva quando o Palmeiras poupava os jogadores para a disputa da Libertadores. Então, hoje, vendo ali os jogadores do setor do meio de campo, o Gabriel Menino realmente, entre aspas, é o mais descartável deles. E o Breno Lopes foi muito importante, autor de gol de Libertadores no Maracanã contra o time do Santos, mas bola por bola, vendo todos os jogadores do Palmeiras têm à disposição para o setor, já que ele não faz a função de centroavante, não dá, né? Para ele concorrer e pensar nessa concorrência, porque tem Rony, tem Dudu, os 2 meninos, o Wesley e o Veron, então acho que realmente esses 4 vão acabar ficando de fora, né? 2 meninos que são crias da base do Palmeiras, o Renan que oscilou demais também na última temporada, acho que é mais ou menos isso, né, Vini? E mais até do que oscilar, e é natural que os jovens acabem oscilando Sim. mais do que os jogadores mais experientes, mas é pensando também quem consegue fazer essas funções. Caso o Renan seja cortado, o próprio Piquerez pode ser utilizado como um terceiro zagueiro, volto a dizer, é ele quem deve jogar essa primeira partida do estadual. Então dá pra gente imaginar um Palmeiras forte com opções, mesmo sem o Renan, que já chegou a ser um zagueiro pela esquerda, já chegou a ser um lateral. O Jailson me parece claro que não vai, pelo aspecto da falta de ritmo de jogo e pelas muitas opções que o Verdão tem ali no setor. O Breno Lopes, ele acho que será atropelado pelo Rafael Navarro,
porque o Rafael Navarro hoje faz mais de uma função no setor de ataque e tem mais faro de gol. O Breno Lopes, a gente se lembra, embora ele tenha sido importante fazendo o gol do título contra o Santos no Maracanã, ele, no jogo eliminatório da Libertadores contra o São Paulo, ele perdeu 2 chances claríssimas em uma reta final de jogo, um duelo importante, eliminatório, e esses detalhes, eles marcam a cabeça do treinador. Então, o Breno Lopes, ele, por não ter o faro de gol que tem o Rafael Navarro, eu acho que ele fica um pouco atrás, e o Gabriel Menino, você foi muito feliz. A gente que vê a reação do Abel em campo, a gente percebe que o Gabriel Menino, ele toma muitas decisões erradas em campo. Na hora de segurar a bola, ele acelera muitas vezes. Na hora de tentar um cruzamento, ele toca para trás. E a reação do Abel, ele é um cara muito... ele não pensa 2 vezes na hora de deixar claro se ele ficou irritado ou não. Então eu já vi várias vezes o Abel ficando irritado com decisões tomadas pelo Gabriel Menino em campo. No jogo contra o Fluminense, que definiu quem jogaria na Libertadores contra o Flamengo em Montevidéu, cada um jogou por meio tempo. O Gabriel Menino começou jogando o Mike na segunda etapa. E numa pergunta que eu fiz pro Abel, lá na capital uruguaia, o Abel disse que precisou só dos 45 minutos finais do jogo, no segundo tempo ali contra o Fluminense no Maracanã, para ver que o Mike era o cara para jogar. Então me parece que por todo esse contexto, Gabriel Menino, Jailson, Renan e Breno Lopes serão os 4 jogadores cortados dos 27 inscritos pelo Verdão. Só passando um provável time para esse jogo de estreia, amanhã a equipe finaliza a preparação na academia de futebol, antes da viagem para Novo Horizonte, e a grande dúvida está na ala direita, ou Mike ou Marcos Rocha. Essa é a principal dúvida do restante, o Verdão terá o Everton no gol, a linha de 3 zagueiros possivelmente sendo a mesma que jogou contra o Flamengo, com Luan, Gustavo Gomes e o Piquerez. Aí nas alas, o Scarpa deve jogar na esquerda, na direita há essa dúvida, mas eu acredito que o Mike começa jogando, e aí o meio-campo ainda terá Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, com uma dupla de ataque de bastante movimentação, de muita criatividade, com Rony e Dudu, Soler. E aí, a torcida também, né? O Mike, que é um jogador eleito 2 vezes consecutivas o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro no bicampeonato do Cruzeiro, e quando chegou ao Palmeiras sofreu demais com as lesões. Tomara que seja um novo momento do Mike, longe das lesões, porque é muito triste quando a gente vê um atleta ficar tanto tempo fora, ainda mais jogadores que mostraram, né, que tem potencial. Vini, obrigado pelas informações, aproveita aí o seu final de semana e que você volte logo também, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Valeu, meu parceiro. Espero voltar logo aí e estar na companhia dos amigos. Ótimo fim de semana a todos.